Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. O próximo orador inscrito é o nobre vereador José Everaldo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, quando o senhor ia falar do tempo, eu pensei que o senhor ia dizer que dispõe de 10 minutos, mas por ser meu amigo, pode utilizar 20 minutos ou meia hora. Bom, presidente, eu estive agora há pouco no Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais e, como sou fuzileiro naval da reserva, estive lá na comemoração dos 204 anos do glorioso Corpo de Fuzileiros Navais. E é sobre isso que nós vamos tentar falar. Nós tínhamos preparado até um texto, mas a ordem do dia, lida pelo comandante-geral, é um texto extremamente lindo. E eu perguntei a ele se podia fazer a leitura aqui no plenário, e ele me autorizou. E eu, mesmo emocionado, vereador Jorge Manaia, vou tentar fazer a leitura do texto. Corpo de Fuzileiros Navais, ou melhor, Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Rio de Janeiro, 7 de março de 2012. Ordem do dia número 1 de 2012. Assunto: do 100º aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que temem e muito curto para os que festejam. Mas para os que amam, o tempo é eterno. Estas belas frases de Henry Van Dyke, escritor e poeta norte-americano, nos inspiram a refletir sobre o real significado de duas palavras aparentemente antagônicas, opostas, porém na realidade complementares. São elas, curto e eterno. O tempo é curto para os que festejam. Neste dia em que o Corpo de Fuzileiros Navais festeja o seu 204º aniversário, esta assertiva se reveste de uma inquestionável verdade. Neste dia de festa, o tempo se torna sobejamente curto para descrever a gloriosa história dos fuzileiros navais do Brasil. Como descrever nestes poucos minutos a heróica saga dos soldados marinheiros? Como contar da criação da Brigada Real de Marinha, por meio do alvará de Dona Maria I de Portugal, no dia 28 de agosto de 1797, que mais tarde viria a dar origem aos fuzileiros navais do Brasil. Como descrever a insigne missão de proteger os bens e a família real, guarnecendo as naus e embarcações de guerra da Armada Real Portuguesa durante a longa travessia oceânica de transmigração da corte portuguesa até as terras brasileiras. Como expressar neste curto intervalo de tempo o sentimento do dever cumprido daqueles soldados marinheiros ao aportar em 7 de março de 1808, no Rio de Janeiro, e ao receber a nobre tarefa de nestas terras permanecer quando do regresso da família real para Portugal. Como narrar os épicos feitos destes combatentes anfíbios na tomada de Caiena, na Guiana Francesa, em novembro daquele mesmo ano, atendendo prontamente à ordem do príncipe regente Dom João, demonstrando assim, ainda dos primórdios de sua existência, a natureza de tropa expedicionária para pronto emprego. Como relatar a altivez dos soldados marinheiros ao receber do então ministro da Marinha, Dom João Rodrigues Sá Menezes, em reconhecimento à vitória de Caiena, nosso batismo de fogo em combate, a Fortaleza de São José, onde até hoje os fuzileiros navais têm o seu comando geral e onde celebramos mais este aniversário. Realmente,
o tempo é muito curto para enumerar as honrosas participações dos 2 de 2. Realmente, o tempo é muito curto para enumerar as honrosas participações dos fuzileiros navais ao longo da história do Brasil, na consolidação de nossa independência e soberania, e também para enaltecer todos aqueles que nos antecederam e que, com determinação inabalável, com ousadia de ideias, com vigorosa impavidez, com convicção expedicionária e, algumas vezes, com o sacrifício de suas próprias vidas, construíram o Corpo de Fuzileiros Navais, ao qual orgulhosamente pertencemos. Compulsando ainda este belo poema, Henry Van Dyke segue dizendo que aos que amam o tempo é eterno. De fato, é a paixão e o amor pelo Brasil, pela Marinha do Brasil e pelo Corpo de Fuzileiros Navais que nos levam ao espírito de corpo, que nos une e nos distingue. Reconhecendo no tempo um eterno aliado, o Corpo de Fuzileiros Navais, em sua história, vem se consolidando como uma força expedicionária por excelência, sem retroceder ante os desafios, as adversidades ou ao desconhecido. Como o tempo segue em sua marcha inexorável, utilizo estes poucos minutos que ainda me restam para destacar 2 valores que, dentre tantos outros, reverenciados pelos fuzileiros navais, encerram a essência da vida militar: a motivação e a liderança. A motivação, que necessita ser cuidada por cada um de nós e renovada dia após dia, deve ser um sentimento inabalável em nossos corações. Assim, neste momento em que abordo a motivação, dirijo-me principalmente aos jovens que anualmente ingressam no Corpo de Fuzileiros Navais, tão bem representado pelos aspirantes que conosco formam no dia de hoje, alertando-os para que se afastem dos desanimados e inseguros, que nada têm a lhes oferecer, e se juntem àqueles que possuem orgulho em vestir o nosso uniforme e vibram com o Corpo de Fuzileiros Navais. A liderança é outra crença indissolúvel do fuzileiro naval. No ardor da batalha, nas praias de desembarque e nas frentes de combate, ou simplesmente nos afãs do dia a dia, apenas aqueles líderes que comandam e conduzem suas fações por meio do exemplo serão bem-sucedidos. E personificando os líderes do Corpo de Fuzileiros Navais, em uma prova em contexto do exemplo que hoje podemos testemunhar, vemos os nossos vibrantes veteranos aqui, formados, mostrando as novas gerações de fuzileiros. De fuzileiros navais, o caminho que devem trilhar. Fuzileiros navais, onde quer que estejam, em solo pátrio ou dele distante, no Haiti, na Namíbia, no Timor-Leste, no Líbano, no Peru, no Equador, na Colômbia, no Paraguai, na Bolívia, na Bélgica, na Costa do Marfim, no Saara Ocidental, na Organização das Nações Unidas ou na Junta Interamericana de Defesa, dentre outros. Vindo esta mensagem, neste curto tempo, daqueles que festejam, parabenizando-os neste curto tempo, parabenizando-os pelo significado do dia a dia de hoje e exortando-os a manterem os alicerces inabaláveis daqueles que colocam o coração naquilo que fazem. Ousemos nas nossas ideias, façamos acontecer nas nossas ações. Concretizemos os nossos ideais. Prossigamos inspirados pelo exemplo de liderança de nossos antecessores e pela chama de motivação das novas gerações de soldados marinheiros a cumprir o nosso dever perante o Corpo de Fuzileiros Navais, a Marinha do Brasil e a nação brasileira, a caminhar unidos por um espírito de corpo cada vez maior, a não temer o futuro e a superar as adversidades. Fuzileiros Navais, na vanguarda, que é honra e dever. Ad sumos, assina Marco Antônio Corrêa Guimarães, almirante de esquadra, comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Então era esta a mensagem. Eu realmente não saberia colocar no papel mensagem tão linda de otimismo, de perseverança e, acima de tudo,
de honestidade, de amor naquilo que se faz. Muito obrigado. Era essa a minha mensagem, senhor presidente.